Olá, este é mais um vídeo da Tutoria 14 e neste vídeo falaremos sobre a gestação, com enfoque nos eventos endócrinos. No ciclo menstrual, durante o período ovulatório, o óvulo é liberado do folículo ovariano em direção às tubas uterinas. Este óvulo está estacionado em prófase 1 e seus componentes podem ser observados na figura. O espermatozoide, por sua vez, desloca-se em direção ao óvulo. A gestação ocorre quando este espermatozoide fecunda o óvulo nas tubas uterinas. Para que ocorra a fecundação, enzimas são liberadas da região acrossômica localizada na cabeça do espermatozoide. Essas enzimas realizam a separação das células da coroa radiada e da zona pelúcida que envolvem este ovócito. Quando o espermatozoide entra em contato com a zona pelúcida, ocorrem modificações que a tornam impermeáveis a outros espermatozoides. Daí, as membranas do espermatozoide e do ovócito se fundem, levando à união do material genético nuclear dos gametas, bem como à formação do zigoto. O zigoto passa a se dividir durante o percurso entre a tuba uterina e a cavidade uterina, até que ocorre a sua implantação no endométrio do útero. Neste momento, o zigoto passa a ser chamado de blastocisto. É importante ressaltar que é também neste momento que o endométrio se encontra na fase secretora, adequada para a implantação do blastocisto e posterior nutrição do embrião. Após a implantação, as células da camada externa do blastocisto, denominadas trofoblastos, formarão a placenta, enquanto as células internas formarão um embrião. As células trofoblásticas se diferenciam em citotrofoblastos e sinciciotrofoblastos, que darão início à secreção do hormônio gonadotrofina coriônica humana, o HCG. Este hormônio impede a morte programada do corpo lúteo, que aconteceria 12 dias após a sua formação, caso não ocorresse a fecundação e posterior implantação. A manutenção do corpo lúteo e a sua contínua secreção hormonal, principalmente de progesterona, mantém o endométrio íntegro e em contínuo desenvolvimento durante a gestação. Do contrário, a morte do corpo lúteo provocaria grande queda na secreção de progesterona e, consequentemente, a morte e descamação endometrial, o que causaria a eliminação do embrião juntamente com a menstruação. Por isso, a secreção de HCG é essencial para a manutenção da gravidez. Portanto, as células formadoras da placenta secretam HCG, responsável pela manutenção do corpo lúteo e, consequentemente, por sua contínua secreção de progesterona e estrógenos. Convém ressaltar que a placenta é um importante órgão endócrino, uma vez que secreta diversos hormônios com ações no organismo materno e fetal, indispensáveis para o adequado desenvolvimento da gestação. Além disso, é através da placenta que ocorrem as trocas gasosas de dióxido de carbono e gás oxigênio entre a mãe e o feto, bem como a transferência de nutrientes para o feto e a eliminação de produtos metabólicos. Finalmente, a placenta também participa da proteção fetal, impedindo a passagem de alguns micro-organismos e permitindo a passagem de anticorpos maternos. No terceiro mês de gestação, a placenta está totalmente desenvolvida. Neste momento, ela assume a secreção dos hormônios responsáveis pelo desenvolvimento da gestação, antes secretados também pelo corpo lúteo. Esses hormônios são a gonadotrofina coriônica humana, lactogênio placentário humano, estrógeno e progesterona. A secreção de HCG pela placenta em desenvolvimento, responsável pela manutenção do corpo lúteo, tem o seu pico de produção no terceiro mês de gestação. Posteriormente, sua secreção diminui, mantendo-se baixa até o final da gestação. Isto pode ser observado no gráfico a seguir.
A queda de HCG e, consequentemente, a degeneração do corpo lúteo ocorre no momento em que a placenta assume a produção de estrógeno e progesterona, necessários para a manutenção da gestação. O hormônio lactogênio placentário humano, HPL, apresenta semelhança estrutural e funcional com o hormônio do crescimento e com a prolactina. Está envolvido com o desenvolvimento e crescimento das mamas, apesar de ele não ser necessário para que ocorra a lactação. Sua principal função está relacionada com a alteração do metabolismo materno, diminuindo o uso de glicose pela mãe e disponibilizando mais glicose para o feto. Além disso, ele fornece fonte alternativa de glicose para a mãe, promovendo a liberação de ácidos graxos do tecido adiposo materno. Conforme pode ser observado no gráfico, o estrógeno e a progesterona são secretados de maneira crescente ao longo de toda a gestação. Os estrógenos são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do útero e dos ductos mamários, como resultado da estimulação da síntese proteica. Além disso, promovem o acúmulo de líquido e a maior vascularização uterina. A progesterona, por sua vez, tem importante função na inibição das contrações uterinas, proporcionando a manutenção do embrião no útero. Ela também participa do crescimento e desenvolvimento dos alvéolos das glândulas mamárias para a futura produção de leite, bem como do aumento da ventilação pulmonar para atender ao aumento da demanda de oxigênio pelo organismo materno e fetal. Convém ressaltar que a elevada secreção de estrógeno e progesterona durante a gestação mantém a inibição sobre a secreção dos hormônios gonadotróficos FSH e LH, impedindo a ovulação durante a gestação. Além disso, os altos níveis de progesterona tornam o muco secretado pelas glândulas cervicais mais espesso, formando um tampão na entrada do colo uterino, impedindo a entrada de espermatozoides durante o ato sexual. Esse tampão também fornece importante proteção contra a entrada de micro-organismos na cavidade uterina, protegendo o feto. O parto costuma ocorrer entre a 38ª e a 40ª semana gestacional. Neste momento, ocorre a expulsão do feto, da placenta e anexos do interior da cavidade uterina. O parto é caracterizado pela presença de contrações uterinas rítmicas, que evoluem com a diminuição dos seus intervalos e aumento de sua intensidade. A ocitocina é um importante hormônio envolvido no trabalho de parto, pois provoca a contração uterina responsável pela expulsão do feto através da vagina. Os receptores uterinos para esse hormônio aumentam no final da gestação, apesar de sua secreção não aumentar antes do início do trabalho de parto. No início do trabalho de parto, o colo do útero encontra-se amolecido e os ligamentos pélvicos relaxados, facilitando a movimentação dos ossos pélvicos. Além disso, os músculos da região perineal apresentam maior distensibilidade, facilitando a passagem do feto pelo canal de parto. Dessa forma, as contrações uterinas associadas a essas alterações provocam o deslocamento do feto em direção ao colo uterino, causando o seu estriamento. O estriamento do colo uterino ativa receptores locais, que estimulam a liberação de ocitocina pela neurohipófise. A secreção de ocitocina causa contrações uterinas, que levam ao deslocamento do feto em direção ao colo do útero, gerando mais estímulos para a secreção de ocitocina, estabelecendo, assim, um mecanismo de retroalimentação positiva, ou seja, as contrações uterinas provocam o deslocamento do feto e o estiramento do colo do útero, o que leva à liberação de ocitocina e a mais contrações uterinas. Além disso, essas contrações estimulam a produção de prostaglandinas, que também causam potentes contrações uterinas, estabelecendo um outro mecanismo de retroalimentação positiva ao trabalho de parto. Mesmo após a expulsão do feto, as contrações uterinas permanecem por mais algum tempo, embora não sejam percebidas pela mãe. Essas contrações são importantes para expelir a placenta e diminuir o sangramento uterino após o parto, comprimindo os vasos sanguíneos.